Olá, bem-vindos ao site Sara Cartas e Destino. Eu sou a Sara Kroll e hoje eu estou aqui com vocês dando uma repassada nos textos que se encontram aqui acima no meu site e que por alguma razão algumas pessoas não têm muito tempo para parar, para ficar lendo. Então eu resolvi fazer vídeos em cima desses textos e repassar eles junto com vocês, ok? Então eu vou estar lendo agora com vocês o meu texto onde eu escrevo sobre a linguagem dos oráculos. Vamos lá, gente. Esse texto simples vai responder algumas perguntas que as pessoas me fazem às vezes. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre um assunto que já foi falado aqui antes. Trata-se da linguagem dos oráculos. Cada oráculo tem uma linguagem peculiar, uma linguagem própria. E cada oraculista tem a sua forma própria de decifrar e interpretar essa linguagem e transmiti-la ao consultante. Algumas vezes os oráculos nos falam de forma tão clara e tão cristalina que podemos passar a informação de forma bem objetiva para o consultante. Melhor ainda quando contamos com a intuição no momento da consulta. Aí se pode dar, dependendo do caso, até mesmo nomes, descrever lugares, tipos físicos, mas a intuição não é um botão que você aperta e sai falando. Uma consulta jamais é igual a outra. Cada caso é um caso e existem fatores que podem contribuir para que uma consulta possa fluir e fatores que podem contribuir para que o jogo se torne fechado. Vamos fazer uma pausa aqui, gente, onde eu falei que cada caso é um caso, né? E que tem consulta que flui e tem consulta que parece que é trancada. Quem nunca foi num médico, tá? E aquele médico falou tudo, ele acertou tudo, ele acertou seu caso, ele deu solução no seu problema, você ficou tão empolgado que você recomendou aquele mesmo médico para o seu colega. E chegando lá, aquele médico não foi tão bom com o seu colega como foi para com você. Ele não foi tão certeiro no caso do seu colega como foi com você. Isso pode acontecer dentro da cartomancia, dos sistemas oraculares, sim. Existem pessoas que elas, quando chegam na minha frente, não só na minha frente, pela internet também, porque eu me baseio pelo nome e pela data de nascimento, e seja o que Deus quiser, né? Porque a única coisa que vocês me mandam é nome e data de nascimento. O resto tem que baixar o santo. Então, tem consulta que flui ela flui tão bem, ela é tão cristalina, que é possível, sim, eu me conectar àquele cliente, me sintonizar na mesma faixa daquela pessoa e conseguir dar nomes, lugares, até descrever a casa da pessoa. Já aconteceu isso, tá? Descrever coisas que não tinha como eu saber. Então, isso daí se chama uma conexão clara, né? Eu me sintonizei muito bem com aquele cliente, mas existem pessoas que elas são fechadas. E aí, nessas horas, eu conto com o meu conhecimento que eu tenho das cartas, sim, porque cada carta, cada runa, cada oráculo tem o seu significado. E aí eu vou contar com essa parte, a parte que eu tenho do conhecimento dentro daquele oráculo. Voltando ao texto. Quando existe uma conexão clara, sem interferência com o cliente, que eu acabei de dizer agora, a consulta flui de forma maravilhosa. Mas pode acontecer do oráculo falar de forma enigmática, que para o oraculista não faz o menor sentido, e só fará sentido para o cliente no momento da consulta ou de futuro. Gente, agora eu vou dar alguns spoilers, e então eu diria assim, eu recomendo a quem ainda não assistiu 300 de Esparta, quem ainda não assistiu a série Vikings, por favor, parar por aqui agora. Tá? Porque eu vou falar algumas coisas e quem não assistiu ainda, antes que me crucifiquem, eu já estou alertando. Então, continuando o texto. Assistindo alguns filmes, pude observar isso. Quem já assistiu o filme 300 de Esparta sabe bem o que eu estou falando.
quando o rei Leônidas foi se consultar com o oráculo de Delfos para saber o que deveria fazer, o oráculo era uma jovem que ficava imersa em gases alucinógenos e era abusada sexualmente pelos sacerdotes. Não vou me lembrar detalhes do filme, só mesmo assistindo, mas parece que o oráculo teria feito a seguinte profecia em verso: ouçam seu destino, ó moradores de Esparta, ou a sua famosa e grande cidade deve ser saqueada pelos filhos de Perseus. Ou, se isso não pode ser, toda a terra de Lacônia irá lamentar a morte de um rei da casa de Hércules, pois nem a força de leões e touros irá assegurá-lo. Força contra força, pois ele tem o poder de Zeus, e não terminará até que um dos dois seja consumido. Bom, o rei Leônidas teria ignorado a profecia e, após pagar a consulta em ouro, saiu. E o resto da história, quem não conhece, eu sugiro que assista ao filme, tá? Outra série, vou falar outra vez, tá, gente? Ó, spoilers. Vikings. Parou aqui, tá? Quem ainda não assistiu, para agora, ainda é tempo. Continuando. Outra série que eu acompanho toda semana, Vikings, também consta com homens de poder se consultando com os oráculos. E eu, às vezes, confesso que dou algumas risadas. Vendo as profecias feitas pelo oráculo, penso, nossa, ai de mim se falar apenas isso para um cliente, né? Sim, pois tem pessoas que pensam que nós somos Nostradamus. Aliás, nem mesmo Nostradamus falou de forma clara. Suas profecias eram feitas através das centúrias. Foram escritas em linguagem bastante hermética. Para quem não sabe, hermetismo de linguagem são as expressões usadas na linguagem e que são de difícil compreensão entre pessoas comuns. Tanto que até hoje existem pessoas que se dedicam a decifrar as tais profecias de Nostradamus. Mas voltando ao seriado Vikings, que por sua vez é exibido pela National Geographic e conta com a história real do célebre viking Ragnar Lothbrok, um dos mais conhecidos heróis nórdicos, ou seja, é verídico, tá, gente? Quer dizer, é baseado na história dele. Esse, por sua vez, na série mostra que se consultava com um sacerdote que fazia previsões, que só muito mais tarde poderia ser entendida pelo consultante. Me lembro que em um dos episódios da segunda temporada, o Jalborg se consulta com o vidente. Eles têm um vidente lá, tá? Um cara sinistro, que faz a seguinte profecia no quarto episódio da segunda temporada. Gente, olha, quem não assistiu o quarto episódio da segunda temporada, para agora. Não lê mais nada. Aliás, não ouçam mais nada. Que poderá ser conferido no link que eu vou postar ao término do texto. Eu coloquei um link no final do texto, que vocês que estiverem interessados podem conferir. Se bem que eu acho que esse link é de um site que já não está mais ativo. Aí vocês procurem outro site. Ele diz o seguinte, o vidente fez a seguinte profecia, tá? Para o Jalborg. Sim, eu posso ver. Eu posso ver uma águia. Eu posso ver uma águia sobrevoando você. Mas posso ver que você também é a águia. Então Jalborg diz, uma águia? É um bom sinal. Sempre nas jornadas é um bom sinal. Uma águia é um pássaro alteneiro, um bom sinal dos deuses. Não é verdade, velho? Foi o que eu pensei na hora também. E o vidente repete, sim, eu vejo uma águia e a águia é o seu destino, Jalborg. Bom, essa semana, no 7º episódio, quem não assistiu o 7º episódio, hein, gente, para aqui. O Ragnar Lothbrok condenou à morte Jalborg e a sua sentença foi a águia de sangue. A
A águia de sangue é conhecida pelas antigas lendas nórdicas. Esse tipo de morte funcionava da seguinte forma: os condenados eram forçados a deitar de bruços sobre uma mesa. Enquanto os capatazes faziam cortes nas costas perto da caixa torácica, as costelas eram cortadas para que elas se expandissem como se fossem asas. Eles puxavam, né, assim. Os capatazes, em seguida, removiam os pulmões com a pessoa ainda viva, ainda polvilhavam sal nas feridas. Bom, dessa forma a profecia do vidente se cumpriu, mas não era nada bom como já o Borg havia imaginado. Esse mesmo vidente, numa das temporadas, também fez uma outra previsão para uma das moças, que eu não me lembro agora também o nome dela, me deu um branco, aonde ela vai se consultar. Ele olha para ela e diz: a sua vida é um lago, você é um lago. Só isso, ela pagou a consulta e foi embora. Resultado, ela morreu afogada num lago, salvando os filhos do Ragnar Lothbrok, tá? Voltando aqui no meu texto, lembrando que esses reis e lordes pagavam muitas vezes os sacerdotes e oraculistas em ouro. Então, quer dizer, desde muito tempo os oraculistas já eram pagos e eram pagos em ouro. Pois não se pode ficar devendo aos deuses. O oraculista nada mais é que um canal, um intérprete das mensagens enviadas pela divindade através dos oráculos. Aliás, gente, qualquer hora eu vou conversar com vocês sobre isso também. Nós somos um oráculo. Você, de repente, você também é um oráculo vivo, tá? Mas outra hora eu falo sobre isso. Algumas vezes ocorre que em consultas consigo sim ver mais coisas e posso dar nomes, tipo físico, lugares, tempo, espaço. Tempo e espaço, quando eu digo, daqui tantos anos, daqui tantas horas, daqui tantos dias. Mas não é sempre, não é com todo mundo que ocorre essa conexão. Existe caso que a pessoa está tão bloqueada, tão fechada, que só mesmo me baseando pelo conhecimento, significado que eu tenho do oráculo que eu estiver abrindo no momento. E em certos casos, mensagens podem vir sim por meio de formas enigmáticas. Decifra-me ou eu te devoro. Então, gente, é isso. Quem leu meus testemunhos aí no site pode ver pessoas falando que eu fiz previsões bem claras e de forma bem objetiva. E confesso que já me irritei algumas vezes com o oráculo quando ao abrir para mim mesma, pois a mensagem era tão enigmática que eu só consegui entender muito tempo depois o significado. Então aí, gente, quem desejar assistir a série Vikings e dar uma conferida no que eu disse, basta acessar o link na segunda temporada, 4º episódio. Se bem que se tiver no site que eu deixei aí, pode ser que esse site não esteja mais ativado, mas basta vocês procurarem a série na segunda temporada, 4º episódio, ok? Tchau, até o próximo vídeo.